Bom, então, continuando. Gálatas 4, versículo 4. Bom, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Palavra do Senhor. Deus é imutável. Ou seja, se ele veio de uma mulher, a graça, tudo que ainda vai acontecer, vai vir ainda através dessa mesma mulher. Por quê? Gente, até então, no Antigo Testamento, o tempo inteiro que a gente lê o Antigo Testamento, Deus, ele não se direcionava diretamente aos homens. Ele vinha, ele falava com um profeta, e aí o profeta falava. Era uma pessoa que era escolhida. Mas as pessoas não viam a Deus, eles não tinham contato com Deus. Bom, Deus, ele criou todas as coisas. Sim, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas são criadas através da palavra de Deus. Então Deus disse, e aí é muito bonito quando a gente lê lá em Gênesis, e Deus disse, faça-se a luz. Deus falava e tudo era criado. Era isso que acontecia, certo? Deus falava e tudo era criado. Então todas as maravilhas que Deus criou, foi criado pela sua palavra, certo? Bom, Deus então, para criar todas as coisas, antes disso, ele precisava de quê? De um molde, não é? Quando nós criamos algo, antes nós criamos um molde. E o molde de uma criação perfeita precisa ser um molde perfeito, certo? Tem como você criar algo perfeito de algo imperfeito? Sim? Então, teria como Jesus, sendo Deus, ser perfeito, vir ao mundo sendo perfeito, que não fosse por uma via perfeita? É possível isso? É possível sair algo perfeito do imperfeito? Então, se a gente ler 1 Coríntios 13, é muito claro, São Paulo escreve: quando vier o perfeito, o imperfeito vai desaparecer. Entendeu? Não tem como. Então essa afirmação protestante que Nossa Senhora era uma mulher qualquer é uma mentira. Por quê? Não é qualquer pessoa, ser humano, que é perfeito. Ou seja, era impossível que Cristo viesse através de uma mulher qualquer, de uma mulher imperfeita. Então, lá na criação, Deus criou todas as coisas através de um molde perfeito. Os biblistas, os doutores da igreja, aqueles que fazem a exegese bíblica, para que nós entendamos, eles têm uma passagem que afirma, lá em Provérbios, capítulo 8, onde diz que Nossa Senhora, são falas de Nossa Senhora, ela diz: desde antes da criação eu já existia. Mas aonde Nossa Senhora existia fisicamente? Não, mas no pensamento de Deus, sendo o molde perfeito para toda a criação divina. Ou seja, toda a criação divina foi moldada pelo pensamento de Deus de uma filha perfeita. Olha que lindo. Então, todos os dias dos exercícios espirituais da consagração, nós vamos rezar a saudação a Nossa Senhora. E essa saudação a Nossa Senhora é tão bela que diz, né? De Eva o nome muda. O que o anjo fala para Nossa Senhora? A primeira palavra: Ave. Ave, pega Eva e lê de trás para frente. Ave. Ou seja, Eva era a primeira mãe de todos. Sim, mas ela pecou. Agora eu preciso de
aquele meu molde perfeito pelo qual eu criei Eva, e que vai ser ao contrário de Eva, para que agora ela seja a mãe de todas as criaturas. São Bernardino de Sena, ele vai dizer que Nossa Senhora é mãe de duas maneiras. De uma maneira natural, ela é mãe de Jesus. Na ordem natural, ela é mãe de Jesus. E na ordem da graça, ela é mãe de todos os homens. De todos nós. Bom, por que ela então, ela é mãe de todos nós? Ela não é mãe de todos nós simplesmente por causa da passagem de João 19, aonde Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela é mãe de todos nós porque toda a criação foi criada pelo pensamento perfeito de Deus, de uma filha perfeita. Estão conseguindo entender, captar? Aonde está a chave de toda a descoberta de por que nós devemos amar e honrar Nossa Senhora com tudo que nós temos? Por quê? Amando e honrando Nossa Senhora, nós reconheceremos a grandeza da criação de Deus. Ou seja, quando o homem pecou, Deus não tinha mais um passeio, um paraíso para andar. Porque o que acontecia no Éden? Todos os dias, o que acontecia ao final da tarde? Deus visitava Adão e Eva. Por quê? O perfeito, ele não pode andar num lugar que é imperfeito. O Éden era perfeito. Por que era perfeito? Porque era a criação plena de Deus, aonde Ele moldou tudo, Ele disse tudo, Ele criou tudo. Então Ele andava, Ele olhava Adão, Ele olhava Eva, Ele conversava com Adão, Ele conversava com Eva. Mas aí veio o pecado. Deus expulsa Adão e Eva dali daquele local. E agora Deus não pode mais passear em meio aos homens, porque os homens estão corrompidos. Eles aderiram, eles foram filiados ao demônio. Eles preferiram amar o demônio do que amar a Deus, porque o pecado é dizer: eu não te amo, Deus, e eu amo ao demônio. Isso é o pecado. Santo Antônio Maria Claret, ele vai escrever falando sobre o pecado, e ele escreve uma coisa assim que é tão fantástica, é tão forte para a gente entender. Ele diz o seguinte: se fosse necessário contar a menor mentira do mundo para salvar uma alma do inferno, isso desagradaria o coração de Deus mais do que todas as almas que já habitam ao inferno. Menor mentira, menor pecadinho. Por quê? Porque as almas que estão no inferno, elas estão cumprindo a sua pena. Elas ofendem a Deus, estão ali na eternidade cumprindo a sua pena. Certo? Agora, quem ofende a Deus, ofende com o ato da razão. Ou seja, por menor que o pecado seja, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não te amo. Ah, mas é um pecado venial, isso não vai me tirar do céu. Tudo bem, mas vai te fazer, primeiro, acostumar-se com o pecado, o que pode te levar ao pecado mortal, a um pecado maior que vai te levar para o inferno, ou pode te dar um longo tempo no purgatório, como a amiguinha de Lúcia, a vidente de Fátima, que vai, segundo Nossa Senhora de Fátima, iria padecer no purgatório até a segunda vinda de Jesus, que, como diz a palavra no Evangelho de São Marcos, o dia nem a hora ninguém sabe, só o Pai.
Bom, nós não devemos querer o salário mínimo, que é o purgatório. Nós devemos ansiar e desejar o paraíso, o céu. Deus, então, olhando para toda a decadência da humanidade, diante de tudo aquilo que Ele já tinha feito, Ele pensa: eu preciso vir novamente à terra. Eu preciso me revelar mais ainda aos meus filhos, agora de uma maneira carnal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de São João, capítulo 1. Agora eu preciso me mostrar, eu preciso me manifestar fisicamente, eu preciso fazer aquilo que é necessário. Por quê? Porque o coração deles foi corrompido. E quando se diz coração na Sagrada Escritura, é o âmago da alma. O nosso coração, pós-romantismo, né, o Renascimento, o coração ficou conhecido como algo que é sensível, não é? Então, o nosso coração está machucado, da nossa sensibilidade, não. O nosso coração, quando Cristo vai falar, biblicamente falando, é o cerne da nossa alma, é aquilo que está lá dentro, tá? E o cerne da nossa alma é o que? É a nossa inteligência e a nossa vontade. Esse é o cerne da nossa alma. Os sentidos são para que nós possamos conhecer a Deus também, desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Mas eles devem ser conduzidos por quem? Pela nossa razão e a nossa vontade. Então, nessa de falar que o coração é somente sentimento, é onde nós estamos vivendo a pior decadência moral, sexual de todos os tempos. Onde uma criança, ela não nasce mais homem nem mulher, agora ela tem que escolher o que ela é. E aí nós começamos a ver os absurdos que estão acontecendo, né? O caso do menino Juan aí, saiu no G1 essa semana, a pessoa estava me mostrando, de um menino de 8, 9 anos de idade, dizendo que ele não é homem, que ele é mulher, e ele mora com 2 mulheres, né, que adotaram ele. Então as coisas só vão a bola de neve, né? Ladeira abaixo. Por quê? Porque o nosso coração, ele não é esse sentimentalismo barato, esse amor passional que estão dizendo por aí. E da onde que vem a base filosófica disso? Da Revolução Francesa. Tudo é permitido desde que me faça bem. Desde que me faça bem. Eu sou livre para fazer. Então não importa se aquilo vai ferir o outro ou se vai ferir aquilo que é a minha essência. Desde que me faça bem. Então, adultério, né? Pornografia, infinitas outras coisas. Então, Cristo, ele precisava, olha só, eles estão tão corrompidos e tudo para eles agora é sentimento. Eu vou mostrar para eles e vou convencê-los de que eu os amo. Porque olha, eu já mandei profeta. Jesus vai dizer isso. Mandei os profetas, mandei as pedras, eu fiz o maná cair. Jesus, quando chega no templo, ele desenrola, né, o livro de Isaías, e aí no final ele fala: eu estou aqui, eu sou maior do que o pai Abraão. Na conversa com a samaritana: se compreendesses quem vos fala, sou muito maior do que Jacó. Se compreende. Agora ele vem se manifestar para quê? Através do nosso olhar, que é um dos nossos sentidos, sim ou não? Através do tocar, aqueles que tocaram, como a hemorroísa que tocou na veste do manto e foi curado. Aqueles que ouviram, porque é um sentido, não é? A audição. Aqueles que ouviram.
aqueles que receberam da mão de Jesus a primeira sagrada Eucaristia na última ceia, né, no paladar, aqueles que sentiram, e principalmente aqueles que viram o Cristo crucificado, pregado, morto, dilacerado na cruz. É sensível, mas é o sensível que vai atingir a minha razão e convencer a minha vontade de que Deus me ama. Então ele precisava vir, só que não tinha ninguém no mundo que era digno para recebê-lo. O que Deus faz então? Aceita. Antes de tudo, eu pensei em uma criação perfeita. Essa criação perfeita, ela vai ter um nome: Maria. Deus então envia Maria como uma criatura, como criação. Ela vem até a terra para ser a filha amadíssima de Deus, o Pai, para ser a mãe digníssima do Filho e para ser a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Aquela que nunca nem passou na ideia dela trair a Deus. Nunca. Ela foi preservada, assim como Eva e Adão também foram preservados da culpa original. Eles eram perfeitos, Adão e Eva eram perfeitos. Mas mesmo Adão e Eva sendo perfeitos, eles pecaram. Sim ou não? Sim. Nossa Senhora sendo criação de Deus, ela poderia pecar? Sim. Jesus sendo Criador, ele poderia pecar, mesmo sendo homem? Não. Jesus não. E aí é onde está o tamanho da graça e da glória que Maria alcançou. Porque ela sendo humana, porque ela sendo criatura, porque ela sendo criação, ela disse não a todo o pecado. Para quê? Para que o Filho, o Deus, o Senhor, pudesse vir aqui na terra. Por isso que os santos da igreja vão chamar Nossa Senhora de o paraíso de Deus. Porque antes Deus tinha um paraíso para andar, não tinha? O paraíso foi corrompido pelo homem, não foi? Agora Deus precisava de um novo paraíso para andar em meio aos homens. E quem é o paraíso que Deus criou para andar em meio aos homens novamente? A Santíssima Virgem Maria. Existe coisa mais fantástica que isso? Deus, Ele cria Nossa Senhora para que ela se tornasse o paraíso perfeito, para que Ele pudesse vir à terra. Bom, o primeiro, então, pressuposto teológico é que Deus é imutável, certo? O segundo pressuposto teológico é a finalidade dos cristãos. Qual que é a finalidade de todos os cristãos? Servir a Cristo. Hã? Servir a Cristo. Servir mais, mas se tornar um novo. Ou seja, aquela palavra que São Paulo escreve lá no Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu me configuro tanto à vontade de Deus, que já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então essa é a finalidade dos cristãos, não é? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, não existe mais em mim, agora só existe Deus em mim. As minhas palavras são de Deus, o meu caminhar são de Deus, o meu olhar é um olhar divino, o meu falar é um falar divino. Então o primeiro pressuposto
né, teológico, é que Deus é imutável. E o segundo é a finalidade de todo cristão: se conformar à vontade de Deus, se configurar a Cristo. Colossenses 3, né? A minha vida está escondida em Deus. Ou seja, esconder a nossa vida em Deus. Para isso, então, é necessário o quê? Que nós passemos pelo mesmo caminho de Jesus Cristo, não é? E qual foi o caminho que Jesus Cristo passou? O ventre de Nossa Senhora, o útero de Nossa Senhora. Quando ele saiu do útero de Nossa Senhora, o que Nossa Senhora fez com ele? O que toda mãe faz com seus filhos? Amamenta primeiro, não é? Depois que ela amamenta, o filho começa a crescer, o que a mãe faz? Ela educa. Nós devemos passar pelo mesmo caminho de Cristo, ser gerados, nutridos e educados. Por quem? Por Nossa Senhora. É o mesmo caminho de Jesus. Gente, Jesus nos ama? Sim. Mas tanto que vocês acharam que Jesus nos amou, Ele amou muito mais Nossa Senhora. Preste bem atenção. Quanto tempo que Jesus passou pregando? Quem sabe? 3 anos. Quanto tempo que ele passou do lado de Nossa Senhora? Quanto? Se ele morreu com 33, pregou 3. Quantos anos ele passou com Nossa Senhora? Quem que ele amou mais? Ele preferiu ficar com Nossa Senhora. Jesus, ele tinha totalmente as suas faculdades da alma sem nenhuma corrupção. Ou seja, a inteligência dele é muito maior que a nossa. Ou seja, quando que Jesus fala para Marta: Marta, Marta, te preocupas com tão poucas coisas, Maria escolheu a melhor. Por que ele pregava tão bem assim? Por que ele falou com tanta autoridade? Olha, ele escolheu a melhor parte. Porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu viver 30 anos do lado daquela que é perfeita e que nunca ia decepcionar ele, que nunca ia falhar com ele. Ele escolheu ser submisso a Nossa Senhora. Gente, olha a grandeza disso. Olha a grandeza disso. Deus escolher ser submisso a uma pessoa. Está lá, está na palavra, Lucas capítulo 2, quando Jesus some. E aí depois que acha, fala: e o menino crescia em graça, sabedoria, e era submisso aos seus pais. Para chegar aí um protestantezinho qualquer e falar que a gente não pode amar Nossa Senhora, que isso é idolatria. Então vai brigar com Jesus, meu filho. E ele vai ter uma decepção tão grande no dia que chegar no juízo dele, que se ele for um protestante de verdade, sabe aquele protestante que nasceu em família protestante, nunca pisou na igreja católica, não sabe? Não estou falando aquele protestante mentiroso que só vai para onde que ele acha que é bom, não. Que estava aqui na igreja e começou a falar de pecado, pecado, esse negócio é muito feio. Você vai lá para a igreja evangélica, lá na igreja evangélica ele pode separar, algumas, né, que algumas, graças a Deus, ainda preservam o sacramento. Aí ele vai para a igreja evangélica, pode separar, né, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele já foi justificado, agora não importa que ele peque. Então se ele peca, se ele arrepende, fala direto com Deus na oração dele, sabe? Mas eu estou falando de um protestante de verdade. Sabe aquele protestante, deve ter, que você conhece, nasceu em família protestante, viveu o tempo inteiro na igreja evangélica, cresceu, morreu ali. Sabe qual foi a maior decepção dele? Chegar lá no céu, saber que ele amou Jesus, porque ele pode até ter amado Jesus se ele for um protestante raiz, não um protestante Nutella, né? Se ele for um protestante raiz, no dia que ele chegar lá no céu, ele vai descobrir que todo o amor que ele teve por Jesus
Só chegou até ele por causa de quem? Por causa de Nosso Senhor. Porque todas as graças que ele, ou que qualquer outro homem, ou um ateu também, raiz, que nunca acreditou em Deus, que nunca ouviu o anúncio da palavra, que nunca pisou dentro da igreja, na hora que eles descobriram que eles tinham uma mãe, e que essa mãe facilitaria e adoçaria o caminho deles, isso vai ser muito decepcionante. Isso é muito frustrante. Por quê? Eles escolheram chegar no caminho a Jesus muito mais difícil, um caminho muito mais árduo, é um caminho de um abismo assim infindável, é um esforço assim que muito mais difícil. Agora Jesus não. Jesus escolheu o caminho mais doce. Jesus escolheu o caminho mais maravilhoso, mais suave, mais tranquilo. Você acha por que Jesus aguentou todo aquele sofrimento na cruz? Toda aquela, parece filme de terror. Isaías já profetizava isso. Isaías 52. Né? Desprezado pelos homens, que nem o olhar humano conseguia olhar para ele. Por que Jesus suportou tudo isso? Você acha que ele suportou tudo isso somente por causa de você? Ele suportou tudo isso porque ele sabia que ele tinha uma mãe que era filha do Pai, esposa do Espírito, que nunca o decepcionaria. O dia da morte de Jesus na cruz, hoje nós entendemos, mas naquele dia foi o dia mais cinzento e negro da face da terra. Porque o demônio não conhece o futuro. Naquele dia o demônio achou que ele tinha vencido. Naquele dia foi o dia do ateísmo da terra. Ninguém acreditava mais em Jesus. São Pedro tinha fugido. Tomé foi embora. São João estava lá os pés da cruz. Não, São João ficou com fé. Ficou mesmo. Na hora que Maria Madalena foi lá contar que Jesus não estava mais no sepulcro, o que ele fez? Foi o primeiro a correr, desesperado. Meu Senhor, eu não acredito. Se ele tivesse tido fé, tinha ficado sentado quietinho. Quem ficou sentado quietinho? Nossa Senhora. Ficou aos pés da cruz, ao final com toda tranquilidade. O sábado, aleluia, é o dia de meditarmos a fé de Nossa Senhora. A única chama que ainda estava acesa. Todas as chamas da fé tinham apagado. Somente a chama da fé de Nossa Senhora que não tinha apagado. Por quê? Porque ela sabia o que ia acontecer. Ah, porque ela sabia do futuro? Não. Porque ela sabia quem é o filho dela. Quem é o filho dela. Que ela sabe até hoje. Ou seja, o que vocês estão dispostos a fazer aqui, filhos amados de Nossa Senhora, é fazer o mesmo caminho, doce, suave, terno, maternal, que um dia Jesus fez. O caminho da certeza de que vai ter apenas uma pessoa que nunca vai te abandonar. Porque Jesus perseverou até o fim, porque ele sabia que tinha uma única pessoa que jamais iria abandonar ele. A Santíssima Virgem Maria, a sua mãe. Por quê que ele sabia disso? Qual foi, geralmente o testamento é a última coisa que a pessoa fala, né, em vida, né?
Eu vou deixar meu testamento aqui. Ela morre. Qual que é o testamento de Nossa Senhora? O testamento de Nossa Senhora é assim: eu quero que todos me amem, eu quero que todos me honrem, eu quero que todos façam a minha vontade. Foi esse o testamento de Nossa Senhora? Quem sabe qual foi a última frase que Nossa Senhora disse na Bíblia? É fácil, porque são tão poucas frases que ela disse. Qual foi a última frase que Nossa Senhora disse na Sagrada Escritura? Em bodas de Caná: fazei tudo que Ele vos disser. Ou seja, depois que ela gerou, nutriu, educou, só faltava ela fazer uma coisa. O quê? Falar para todo mundo seguir o seu filho, que ela não era nada. Está no Magnífica, né? Porque olhou para a sua pobre serva. Ou seja, não era nada. Ela sabia disso. Ela sabia que ela era pequena. Ela sabia que ela era uma criatura. Ela tinha essa consciência dela. Porque ela era humilde. O que é a humildade? Santa Teresa d'Ávila vai dizer: a humildade é a verdade. Ou seja, a humildade é a verdade sobre mim, sobre quem eu sou. E São Luís vai definir muito bem quem nós somos: vermezinhos desprezíveis. Mas mesmo nós, e aí quem fala que nós somos vermes desprezíveis é um homem que sabia que nós somos servos desprezíveis, que ele também era. Mas Deus nos trata como vermes desprezíveis? Não. Deus nos trata como filhos muito amados, muito queridos. Nós somos zelados, nós somos cuidados, nós somos amados. Ou seja, nós estamos então, vocês estão aqui caminhando pelo mesmo caminho que um dia Jesus caminhou. Pelo mesmo dia, pelo mesmo caminho que um dia caminhou. Então nós temos esses dois pressupostos teológicos. Qual que é o primeiro? Deus é imutável, não muda. Qual que é o segundo? A finalidade de todo cristão. Qual que é a finalidade de todo cristão? Se tornar o novo Cristo. Se tornar o novo Cristo. Bom, então esses são os dois pressupostos teológicos. E nós temos os dois princípios dessa, de tudo, de toda essa consagração. Primeiro princípio é a obra da encarnação. O que é a obra da encarnação? É isso que nós estamos falando, de que Jesus se encarnou através de quem? Através de Nossa Senhora, certo? E o segundo princípio, o primeiro princípio é a obra da encarnação. Jesus veio até nós através de Nossa Senhora, Gálatas 4:4, certo? Jesus veio nascido de mulher. Vou repetir, porque eles que não estavam, não escutaram. Mulher. Por que tantas vezes se repete a palavra mulher na Sagrada Escritura? Para que se lembre da frase do Pai lá no Gênesis: porém ódio entre ti, ó serpente, e a mulher. E aí a missão, tudo vai se revelar na onde? Lá no Apocalipse. A serpente que quer destruir a mulher, mas na verdade é a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Por isso que Jesus chama: mulher, eis aí teu filho. Quando é Nossa Senhora, sua mãe e seus irmãos. Quem é minha mãe? Todos aqui são minha mãe. Todos aqueles que fazem a minha vontade. E nessa frase nós já vemos a vontade de Deus: que todos se assemelhem a Nossa Senhora. Para quê?
O São Luís, ele vai contar a história de Esaú e Jacó, né? Bom, Esaú era o filho mais velho. Ele tinha o direito da bênção do pai, certo? Ele tinha o direito da bênção do pai. Mas quem recebeu a bênção do pai? Jacó. Por que Jacó recebeu a bênção do pai? Porque Esaú, ele nunca gostou de ficar perto da sua mãe. Ele nunca gostou de ficar perto de Rebeca. Nunca. Nunca. E Jacó não. Jacó, ele preferia as coisas de casa. Ele preferia ficar com a mamãe. Ele preferia, era uma preferência dele. Ou seja, ele se tornou o filho querido da mamãe. O que Rebeca faz então? Rebeca vai lá, tece uma veste, para quê? Para colocar em Jacó, para que Jacó pudesse ir até o seu pai Isaac, enganar o pai Isaac das suas imperfeições. Para quê? Para que ele recebesse a bênção de Deus que estava sobre o seu pai. Ou seja, o desejo de Nossa Senhora é nos vestir com o manto dela, para que ao chegarmos no nosso juízo, Cristo não nos veja, mas veja quem em nós. Isso é a verdadeira devoção. Nos assemelharmos tanto a Nossa Senhora, que eles não vão nos ver mais, mas vão ver a quem? Nossa Senhora. São Pedro Julião Eymar, ele amava tanto Nossa Senhora e a Santíssima Eucaristia, que quando ele chegava, as pessoas não falavam, olha lá o Padre Pedro, não. As pessoas falavam, lá vem a Virgem Imaculada. Tanto que ele se assemelhava a Nossa Senhora, nas suas virtudes. Então Nossa Senhora, ela participa da encarnação do Verbo, como também participa do nosso nascimento para a fé. Então nós devemos nos esconder no ventre de Nossa Senhora, para como Jesus sermos gerados, nutridos e educados. E o segundo princípio é a participação ativa e efetiva de Nossa Senhora na obra da nossa salvação. Nossa Senhora participou ativamente e efetivamente da nossa redenção. Ela não era um sujeito passivo que pariu e depois sentou em berço esplêndido, né? Tem aquele ditado, né? Se essa pessoa se acha tanto, parece que está com o rei na barriga. Nossa Senhora, ela estava com o rei na barriga, mas ela com o rei na barriga, o que ela fez? Ela foi visitar Santa Isabel, ela foi servir, ela foi trabalhar. Ela não sentou em berço esplêndido. O que ela fez? Ela foi sofrer, ela foi chorar, ela foi se sacrificar, ela foi dar a vida pelos teus. São Boaventura vai dizer que aos pés da cruz, naquele dia no Gólgota, existiam 2 calvários, 2 altares, onde se realizava o sacrifício. O primeiro era o corpo de Jesus, e o segundo era o coração de Nossa Senhora. Tudo que Nossa Senhora não sentiu de dor no parto de Jesus, Nossa Senhora não sentiu dor, tá? No parto. Por que ela não sentiu dor? Porque a dor é consequência do quê? Do pecado. Nossa Senhora tinha pecado, ela é imaculada, sem nenhum pecado. Ela não sentiu dor, para dar a luz ao Filho de Deus, para dar a luz ao seu bem mais precioso, ao deleite da sua alma, a tudo que ela tinha. Ela não sentiu dor, ela não sofreu para que Jesus nascesse. Mas sabe o que foi a profecia de Simeão? Uma espada transpassará a sua alma. Quando Jesus primeira dor,
Quando Jesus, Simeão fala para ela, e aí logo em seguida, o que o anjo manda São José fazer? Fugir. Com Nossa Senhora e com o menino Jesus para o Egito, que Herodes tinha mandado matar todas as crianças. Depois, quando Nossa Senhora, eles voltam, o menino Jesus cresce, o que acontece? Ela sente a dor da separação. Aquele bem precioso, onde ela e ele eram apenas um. São Tomás de Aquino vai dizer, Jesus tomou carne da carne de Maria. É impossível separar Maria da Eucaristia. Agora, se é impossível separar Maria da Eucaristia, imagina a dor que Nossa Senhora sentiu ao ver que o seu filho amado não estava do lado dela naquela comitiva que voltava para a terra deles. Com certeza, naquele momento, ela lembrou da palavra de Simeão, que uma espada transpassará a sua alma. Mas diante de todo esse sofrimento, ela desistiu? Volta a falar, qual foi a última frase de Nossa Senhora? Fazei tudo que Ele vos disse. Ela parou? Como os apóstolos, ela desacreditou no seu filho? Ela permaneceu. Aos pés da cruz, enquanto todos choravam, ela acolhia todos. E tamanho foi a sua força, que só foi uma frase para confirmar aquilo que já era uma verdade. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado levou Maria para a sua casa. Quem que ganhou mais? Maria em ser cuidado por João ou João ter levado Maria para casa? É claro que foi João ter levado Maria para casa. Agora eu estou com a mãe do meu Senhor. Eu estou com aquela que me deu tudo. Aquela que não desistiu. Eu desisti, mas ela não. Ela está aqui. Ela sofreu. Ela padeceu. Se não fosse a fé dela, Jesus não teria vindo ao mundo. Porque ela é o paraíso. Foi por ela que Deus veio ao mundo. E pelo amor dela é que Deus me salvou. Porque ela é corredentora. Ou seja, ela é participante, vou repetir, ativa e efetiva da obra da nossa redenção. Deus salvou o mundo pela morte de seu Filho Jesus na cruz. Mas, antes disso, pelo sim de Maria. Um santo vai dizer que na oração da Ave Maria, nós rezamos primeiro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Primeiro nós louvamos a Maria, e depois louvamos a Jesus. Mas porque Jesus é menor do que Maria? Não. Mas porque Maria disse sim, para que o ventre dela fosse esse ventre que habitou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Nossa Senhora aceitou ir para a casa de São João para quê? Para que agora ela fosse louvada e glorificada por ser a mãe do Senhor, daquele que fez tantos milagres? Não. Para levar aquele filho e todos os apóstolos a contemplarem a graça de Deus lá no Pentecostes. Pois ela estava lá. Ela perseverou com eles na oração. Eles queriam fugir, mas ela não deixou. Aí está os caminhos por onde Deus vai nos levar.
De modo que São João Damasceno ele vai dizer de uma forma assim fantástica: tudo que convém a Deus por natureza, ou seja, nós somos filhos de Deus por natureza, não é? Nós somos criados por Deus, então logo é natural que nós somos filhos dele, né? Criaturas. Convém a Nossa Senhora por graça. Por que nós não somos filhos dela de sangue? Porque senão ela seria nossa criadora, sim? Não. Nós somos adotados por ela. Um processo de adoção. A gente adota porque alguém obriga a gente a adotar? Não. A gente adota porque a gente quer. Nossa Senhora nos adota porque ela quer. Porque ela nos olha que fantástico. O que convém a Deus por natureza, convém a Nossa Senhora por graça. Então nós somos agora. Então vamos pensar, né? Deus é o Pai e o Criador de todas as coisas, não é? Então para a gente ilustrar isso. Deus foi lá e criou Eva, não foi? Eva é a nossa mãe por natureza, não é? Mas Nossa Senhora é a mãe de todas as mães por graça. Ou seja, Nossa Senhora é mãe também de Eva. Eva é a mãe por natureza. É a primeira mãe. Mas Nossa Senhora é a primeira das mães. Ela é maior do que todas as mães. Por quê? Por causa da graça. Bom, e agora o que nós devemos então fazer? Agora nós precisamos retribuir a isso. Bom, a retribuição a tudo isso que Nossa Senhora fez vem através da virtude da devoção.